Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco do processo de amadurecimento dos 20 aos 30. Sou a Raquel e eu sou autora do Histórias e Momentos. Eu convidei a Sofia porque ela tem 24 anos e eu tenho 28 e é legal porque a gente consegue trocar as nossas experiências e gerar aí uma inspiração, um insight valioso para a sua vida que também está nesse processo de amadurecimento. Então eu e a Raquel, a gente tem um histórico assim de vida muito parecido, nossas famílias têm valores muito parecidos, a gente cresceu em famílias cristãs, a gente estudou em São Paulo, não juntas, cada uma em uma faculdade, e através dessas experiências de vida, depois de ter morado em São Paulo e voltado para o interior, a gente acabou se aproximando e hoje a gente compartilha de várias experiências juntas. Então, esse amadurecimento dos 20 aos 30 é um momento que tem muitos conflitos, porque a gente projeta muitos sonhos e a gente quer realizar tudo até antes dos 30 e tá com a vida já pronta, realizada. E principalmente quero compartilhar a jornada de fé, amadurecimento com fé, com vida com Deus. Então, Sophie, conta um pouquinho do seu maior conflito dos 20 aos 24, mais ou menos dos 20. O que você superou e o que você daria de conselho para alguém que está nos 20? Conta o seu amadurecimento nisso. Eu entrei na faculdade quando eu tinha 18 anos, então foi ali na fase dos 18 aos 20, e eu estava super afastada da minha fé. Eu não estava num momento legal assim com Deus. Para contextualizar um pouco também em relação à minha família, eu sempre fui uma pessoa que tive valores muito presentes dentro da minha casa. Meus pais, principalmente, sempre me podaram muito. Eu sempre tive horário para voltar para casa, eu sempre fui proibida de muitas coisas. Em relação a menino, eu lembro que eu sempre ficava morrendo de medo de contar para os meus pais quando eu estava saindo com alguém, e aí eles sempre me protegeram em relação a essas coisas. Quando eu fui morar em São Paulo, fui morar sozinha pela primeira vez, eu acho que eu estava com essa expectativa muito grande de finalmente liberdade, poder fazer o que eu queria, onde eu quisesse, não dar satisfação para ninguém. E foi basicamente isso que eu fiz. Morando em São Paulo, eu fui pra bastante festa, bebi pra caramba, eu fiz muitos amigos e foi uma fase muito boa. Só que ao mesmo tempo foi uma fase, querendo ou não, um pouco vazia pela questão de que a gente acha que essas coisas vão fazer diferença na nossa vida e quando realmente a gente vai vivendo ali, a gente vê que não é isso que completa a gente. Uma das questões também que ali me fez ficar de mal de Deus e não querer, foi uma fase muito difícil. Eu morava sozinha, logo depois meus pais se separaram e depois eu tive um término de namoro. Então foi uma fase, assim, tudo de ruim foi acontecendo ao mesmo tempo que era pra eu estar vivendo uma fase maravilhosa. Foi minha maior lição que eu aprendi a partir do momento que eu realmente voltei a querer buscar Deus. Eu vi que eu não precisava, nesse tempo todo, eu ter ficado de mal de Deus. Eu acho que totalmente pelo contrário. As igrejas, assim, principalmente pregam, a gente ou tem que estar no mundo de Deus ou a gente tem que estar no mundo. É 8 ou 80, que a gente não pode ficar em cima do muro. E em partes eu acho isso verdade, porque a partir do momento que você começa a buscar, outras coisas não fazem mais sentido. E tem coisas ali de que sair com os amigos, ir pra festa, é muito importante, principalmente nessa fase dos 20 e poucos anos. Acho que o meu maior aprendizado disso tudo foi de que Deus quer sempre o nosso melhor e Ele sempre deixa a gente fazer todas as coisas, só que nem tudo convém, né? Então a gente só precisa ter essa consciência do que faz bem pra gente. Mais ou menos aquela teoria de, por exemplo, da comida. Não é porque a comida é gostosa que vai te fazer bem necessariamente. Então a gente pode fazer tudo, a gente só precisa ter os nossos valores e Deus junto com a gente, porque aí acho que tudo flui. Em relação aos meus conflitos atuais, que eu espero até os 30 anos, quais são os meus planos. O primeiro conflito é um conflito que a gente tem desde quando a gente entra na faculdade, que é em relação à nossa carreira. Principalmente hoje, que é muito fácil a gente viajar, morar fora. É muito mais fácil do que era antigamente. Cria muitas possibilidades dentro da gente e principalmente com a internet, que a gente vê a vida perfeita dos outros a todo momento, 1 milhão de informações, faz a gente sempre ter essa ansiedade dentro da gente do e que vai acontecer amanhã, e se eu mudar para os Estados Unidos amanhã, ai, mas sabe, essa indagação que a gente fica dentro da gente, principalmente agora dentro de mim em relação a isso, a carreira, e aí eu fico, ai, mas eu já devia saber o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu sou muito nova, mas eu vou perder um tempo, fico muito nessa indagação, e também em questão de ter uma família, foi um sonho que eu sempre tive e continuo tendo,
Mas eu sonhava muito, assim, quando eu era criança, de... Ai, com 25 anos eu vou estar casada com 2 filhos, 2 cachorros, sabe? Aquela coisa bem de história da Disney. Só que quando a gente vai amadurecendo, os planos mudam. Para algumas pessoas não continua esse plano, mas na minha vida esse plano mudou. Hoje eu vejo o casamento como algo muito mais sério, muito mais sagrado. Não é qualquer pessoa, não é em qualquer dia que isso vai acontecer. Eu quero realizar muitas coisas antes de eu poder, né, me doar para outras pessoas. Meus maiores sonhos hoje em dia é ter minha carreira bem estabelecida e também de ter um casamento duradouro, que isso não é uma coisa que se acontece de um dia para o outro. Bom, e eu tô com 24 anos. Dos 20 aos 30 anos, muitas coisas acontecem. A Raquel já tá com 28. Já tá não, né? Super nova. Mas assim, conta, o que tem pra me esperar aí nos próximos anos? O que você leva de aprendizado? O que você amadureceu de diferente dentro de você? E quais são os sonhos também e planos? Eu lembro que quando eu fiz 24 anos, eu lembro que a minha oração de aniversário foi: eu quero amadurecer. Porque antes dos 24, era muito conflito, muita ansiedade, inclusive até momentos de depressão, de não fazer sentido as coisas. Dos 24 aos 28 é um salto tão grande de maturidade. A personalidade e a identidade, ela vai se formando de uma forma muito autêntica. Quando busca se autoconhecer junto com Deus, ele vai direcionando os caminhos. Essa infinita possibilidade eu também tive. Então, eu vou pra cá ou pra lá. Eu vou pro emprego ou eu faço meu próprio projeto. Então, nesse tempo, não diria que perdi tempo, porque tudo é válido, mas ao mesmo tempo, quando você encontrar algo que aquece seu coração, no sentido, eu tô no meu lugar certo, eu sinto que é um chamado de Deus, não desista. Continua no mesmo lugar, repetidamente. Vou melhorar isso aqui. Um só foco. E se você para num tijolinho ali, você não vai ver sua casa pronta aos 28. Então, se você já, desde mais nova, desde os 24, você faz um plano até de autoimagem, de quem você quer se tornar, a sua identidade ela vai ficando muito mais posicionada. Isso é muito bom para se relacionar, ao mesmo tempo para se expressar. Outra coisa que acontece, aos 28, a maioria já está formando sua família, já tem bastante conquista, experiência profissional. E talvez você chegar aqui e você não ter as mesmas conquistas que é uma pessoa que você estudou na escola, talvez você acabe se comparando. Você pensar assim, o sonho dela não foi o meu sonho. Isso faz a gente focar nos próprios sonhos. Tem algumas coisas que quando a gente vai chegando perto dos 30, parecem ser assustadoras. Porque muitas vezes a gente não realizou tudo ainda que a gente gostaria de realizar. Como, por exemplo, se espera, e às vezes é um próprio sonho, do casamento, por exemplo. Quando você chega aos 28, pode ser que você já tenha formado a sua família, pode ser que não. E não é tão assustador assim. Você pensar, eu tô perto dos 30, mas ainda não realizei tudo o que eu gostaria. Mas sempre tem uma nova chance e pensar, a gente ainda tem possibilidade de mudar e tem que ser rápido essa mudança. Nessa fase não pode perder tempo. Então a escolha de um parceiro para a vida tem que ser mais assertiva. Então é melhor às vezes esperar conhecer uma pessoa que tenha valores muito parecidos do que simplesmente querer conquistar ali algo que depois acaba se frustrando. Se eu fosse mais nova, eu faria exercícios que hoje eu faço, como por exemplo, a pergunta, o que você realmente quer? Eu comecei a fazer essa pergunta ano passado. E se eu pudesse voltar mais nova, faria o que eu estou fazendo hoje. Por isso, pergunte a si mesmo o que você realmente quer. E não perca a essência, que é os valores. Valores de família, muitas pessoas não teve, mas pode buscar esses valores espirituais numa igreja. Esses valores que vão dar um fundamento que sustenta nos momentos difíceis, nos momentos de conflito. Então, a fé é muito importante nesse processo, a não apenas entender como se relacionar. E hoje, por exemplo, um dos meus sonhos é dar continuidade a esse projeto, que eu acredito que pode alcançar muitas meninas que passam por conflitos que eu já passei e poder encontrar um apoio, uma identificação e também inspiração.
e ter um testemunho de fé, uma vida com Deus de superação. Minha intenção é sempre ajudar, inspirar e também comigo num processo de aprendizado. Porque se eu me coloco num lugar onde eu já sei tudo, não tem humildade ali. Então, nesse sentido, eu tenho muito cuidado, porque eu também tô aprendendo junto. Inclusive, eu aprendo com a Sofia, também, que tem 24 anos, outras experiências. Eu também aprendo muito. Também a gente não é perfeita. Eu tô aqui falando de Deus, sendo que provavelmente hoje eu já pequei em algum momento, porque né, ninguém é perfeito. É importante só a gente buscar e tentar se melhorar a cada dia. Se você também tá nos 20 aos 30, você não está sozinho, seus conflitos são parecidos, eu tenho certeza. Cada uma tem uma história linda de vida com Deus. Colocar todos os nossos sonhos para Deus, fazer acontecer e fazer essa história com Deus e criar essa história com Deus.